Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui. Esse é o nosso 9º vídeo. O ser, o ter, o despertar, o processo de transformação. A ideia desse vídeo é a gente falar um pouco sobre o ser e o ter, o caminho que nós escolhemos nesse mundo de sobreviventes, como despertar desse pesadelo em que vivemos e como fazer, o processo de transformação. Espero que seja de utilidade as informações e vamos seguir então. Um abraço a todos. Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso 9º vídeo. Nós temos um projeto de 10 vídeos, já estamos no 9º e depois faremos o 10º. E esse vídeo é um vídeo extremamente importante porque ele fala de 3 assuntos que nós vamos tentar aqui resumidamente falar, porque cada assunto daria 1-2 horas de discussão ou mais, mas a gente vai tentar fazer esses 3 assuntos nesse vídeo o mais sucinto possível. Nós vamos falar do ser e do ter, E vamos falar também do despertar e como fazer o despertar, ou o processo de transformação. Antes da gente começar, eu vou citar um texto de um colombiano, que ele diz assim: um dia, em algum lugar, em algum momento, você irá encontrar contigo mesmo. E essa será a melhor ou o pior dos seus momentos. Esse é um trecho de um colombiano que eu acho muito pertinente na nossa vida, O encontro conosco mesmo. Muitas das vezes esse encontro é muito dolorido, porque o encontro é realmente quando você percebe, você cai em si da vida, do sentido da vida, do que você faz aqui, do sentido daquilo que você deveria estar fazendo. Ok, então nós vamos falar um pouco sobre o ser e o ter. Vamos começar com o ter. Para a gente falar do ter, nós teríamos que voltar lá no Sapiens e começar a fazer uma trajetória, mas é claro que isso não é possível, isso demandaria muito tempo. Então nós vamos partir da Revolução Industrial, 1900 e alguma coisa, mas a outra revolução que aconteceu pós-Revolução Industrial, que se chama Revolução do Consumismo. Por quê? Porque exatamente esse projeto de mundo, que o mundo criou, o mundo burguês, ou o mundo da elite, ou o mundo do consumo, da necessidade de consumir, fez com que nós fôssemos moldados, Nós fomos moldados a consumir, a ter. A mídia, a propaganda, o mundo, enfim, as grandes empresas, elas apostam todas as suas fichas que nós vamos consumir, que nós vamos comprar os seus produtos. Me lembro muito de uma frase de Steve Jobs, que retrata muito bem isso, quando ele diz: eu não faço produto para as pessoas comprar, eu faço com que as pessoas comprem meus produtos. Então assim, é bem o retrato disso, da nossa condição de vida nesse século passado e até hoje, principalmente nos últimos 40, 50 anos, e a gente percebe que cada vez mais a coisa vai acelerando. Ou seja, o mundo descobriu uma maneira de fazer com que as pessoas usem todo o seu potencial, toda a sua energia para ganhar dinheiro e para gastar e para consumir de uma forma tão desnecessária, tão fútil. Isto é uma condição de vida para nós. E nesse caminhar, muitas pessoas, ou a grande maioria dos seres humanos desse planeta, colocou também as suas fichas no ter. Como que o ter as coisas materiais trariam o quê? Trariam felicidade. O ter muito dinheiro traria a liberdade. E em cima disso, muitas outras culturas foram desenvolvendo, muitas outras ideias foram desenvolvendo, mas tudo com um sentido único, de manter as pessoas nessa prisão, que foi construída habilmente e que nós não conseguimos sair, porque a maioria de nós acredita nisso. Mas aqui nós vamos falar do ter de uma forma mais profunda, porque o ter não é somente essa questão de ter as coisas materiais. Porque se nós pensarmos na vida, e a nossa vida ela está relacionada à vida física e espiritual, Nosso vídeo número 1 dá o contexto disso, mas nós vamos dizer aqui que a gente fala mais no aspecto espiritual.
E se vocês viram o vídeo passado, o vídeo 8, ele fala do ser humano, o que é o ser humano, né? O andar de cima, o andar de baixo, ou seja, as coisas espirituais, o espírito, a inteligência, né? Vários itens que fazem parte do andar de cima. E o andar de baixo, que é o corpo físico, né? As paixões, os desejos, as emoções, a mente emocional. Não vou repetir tudo que nós falamos no vídeo 8, se tem dúvida vai no vídeo 8. Mas só para a gente se situar e ser didático, com relação ao andar de cima e ao andar de baixo. Muito bem. A questão é que o ter, ele se fixa onde? Ele se fixa no andar de baixo. Nas nossas vontades, nos nossos desejos, nas nossas necessidades das coisas físicas, materiais. Mas ele vai além. Esse ter que nós estamos falando, ele vai muito além. Não é só ter as coisas materiais, é ter as pessoas, é ter a emoção das pessoas, né? É ter a paixão das pessoas. Então as paixões, os desejos, as emoções, o dinheiro, as coisas materiais, tudo isso é o ter, né? Tudo isso é o ter. E nós sobreviventes estamos, né, até a cabeça do ter, ou seja, nós nos focamos no ter, a nossa vida é em função do ter, considerando todo esse aspecto. A nossa educação é o ter. Nós educamos os nossos filhos, que educam os seus filhos, que educam os seus filhos, nessa premissa. O ter é a coisa mais importante da vida. Ou seja, ter um bom diploma, ter uma boa escola, né? Conseguir competir, ser o melhor, né? Ter o reconhecimento como o melhor, como o sucesso, né? Sucesso é uma coisa muito falada, né? E não é que isso seja ruim, eu já disse isso, né? Lá no outro vídeo. Não é que o andar de baixo seja uma coisa ruim, não. Você ser pobre, você rico, não é indiferente. Isso é indiferente para o espírito. Você ser pobre, não ter condição, você ser rico, isso é indiferente para o espírito. O que não é indiferente para o espírito é o que isso causa em você. O que causa em você ser pobre? Revolta? Né? Isso causa em você uma revolta, isso faz então mal à tua alma, ao andar de cima. Você ser rico te causa vaidade, te faz você pisar em cima das pessoas, te causa orgulho e vaidade e outras coisas mais, então isso te faz mal. E como nós estamos falando de um mundo de sobreviventes, a gente não passa incólume, né? Com relação a ter as coisas materiais, essa luta desenfreada, desesperada, dia após dia, sempre pensando, né, nas coisas materiais, tanto físicas quanto as emocionais, os desejos e as paixões. Essa é a marca registrada de um mundo de sobrevivente, ou seja, ele vive em função do ter. Mas, como a gente sabe, o ter pertence ao andar de baixo. E o andar de baixo nunca vai proporcionar a essa humanidade a humanização. Nunca vai proporcionar a liberdade que a gente acha que vai conquistar, nunca vai proporcionar a felicidade que a gente acha que vai conquistar, a paz que nós achamos que vai conquistar. Nós podemos continuar a viver em função do ter? Sim, claro que podemos, mas temos que nos contentar com o mundo em que vivemos. Mesmo as pessoas mais abastadas, que têm muitas coisas, também têm seus problemas, suas dificuldades, às vezes muito maior. Então nós temos que entender, ou nós definimos que nós queremos construir um mundo melhor, e aí nós temos que mirar o nosso foco diferente do que nós fazemos hoje, né? Olhar para um outro lado. Na passagem que Jesus fala, muito simples e muito conhecida, né, para aqueles que tentaram capturar Jesus, né, dar uma pegada em Jesus, uma pegadinha, ele diz a eles assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, Jesus sabia que tudo é criação de Deus, mas ele sabia que algumas coisas são mais para as coisas materiais, mais para a nossa vida física, e algumas coisas são para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, para o nosso espírito, que engrandece, que nos traz as grandes verdades, que nos traz as virtudes, a bondade, a fraternidade. Então, quando ele diz dai a César o que é de César, ele não está falando de uma moeda. Ele está falando das coisas da terra, das coisas físicas, né, do ter, das emoções, das paixões, do dinheiro, da riqueza, todo esse apego, toda essa necessidade doentia que nós sempre tivemos e continuamos a ter, e agora mais exacerbado. Então pensa que o ter são as coisas de César. E as coisas de Deus? As coisas de Deus é o ser. Mas o que é o ser? É muito simples. O ser é o humano, o divino que está dentro de nós. Quando nós nos voltarmos para o ser humano, nos tornarmos humanos,
para vermos o divino que está dentro de nós, nós mudamos o foco de nossa vida. Então nós passamos do foco de ter para o ser. E a questão é que você pode ter o foco de ser, e você vai conseguir. E você vai ter o ter, mas o ter tem uma conotação de suporte, acessória, e não inverte mais. Né? O ter como objetivo e o ser como acessório não funciona. A vida já mostrou que não funciona. Porque ninguém que busca o ter, o sucesso, né? A competição, satisfazer o andar de baixo, as suas paixões, seu egoísmo, né? As suas vaidades, a sua necessidade de sucesso, nunca vai conseguir o ser. Vai ser um ser meia boca, vai ser um ser enganoso, um ser ilusório, aquele ser da religião, aquele ser que diz, não, eu sou bom, eu sou... Não existe essa condição. Se não fizer esse movimento como objetivo central o ser, e o ter como um acessório que suporta a questão física, o mundo não vai mudar. Então essa é a questão do ser e do ter que nós queríamos rapidamente falar como base do nosso vídeo, que tenta mostrar para nós a necessidade do despertar e o que é o processo de transformação. Então, sair do foco do ter para o foco do ser, essa é a coisa mais importante. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que isso acontece? Porque o ter não é só as coisas materiais, emocionais, paixões. O ter espiritualização, o ter uma religião, ter o céu, ter a salvação, né? A gente ouve muito isso, ter Deus, ter Jesus no coração, tudo isso é o ter, porque a nossa capacidade de compreensão disso é muito pequena. A gente acha que o fato da gente ter uma religião, de frequentar uma religião, de cumprir as obrigações, está dentro do ser. Não está, está dentro do ter. O ser é muito mais profundo do que isso. O ser é tornar-se humano, né? Encontrar o divino dentro de nós. E como é que isso vai acontecer? De novo, trabalhar na nossa ignorância. Mas existe um momento de despertar que nós precisamos fazer. E o primeiro despertar é sair da condição do mundo. Qual é a condição do mundo? A condição do mundo hoje é uma condição de negação, e nós falamos lá no vídeo do ego, quem tem dúvida vai olhar lá no vídeo do ego, de negação e vitimização. O que significa isso? Significa que nós somos seres que trabalhamos um processo de negação a todo tempo. Quando nós nos iludimos que nós já somos alguém, quando nós nos iludimos, quando nós achamos que somos já espiritualizados, que estamos salvos, que vamos ser salvos, que Jesus vai nos salvar, que a gente lê a Bíblia, que a gente lê o Evangelho, que a gente lê um livro religioso, um livro sagrado e que já está tudo certo. Isso é uma ilusão imensa de ignorância na nossa vida. As coisas não são assim tão simples, né? O que a gente tem que olhar não é exatamente o que a gente faz, e nós já falamos disso no vídeo dos humanos. A gente tem que olhar o que está dentro, a intenção, qual a intencionalidade. E mais que isso, uma palavra-chave para tudo isso que nós vamos falar logo em seguida, é uma coisa chamada interesse pessoal. Tudo que o sobrevivente faz tem o cunho do interesse pessoal, tudo, sem exceção. Ah, mas e quando eu ajudo alguém, né, na rua, ou quando eu faço uma campanha ajudando as pessoas, em geral o interesse pessoal. O interesse de achar, estou sendo bom, estou cumprindo minha obrigação, estou fazendo algo espiritual, isso é bom para o meu espírito. Sempre cunho de interesse pessoal. Não tem valor algum? Tem valor. O valor é para o outro que recebe uma dádiva material e alivia a sua vida. Mas o valor espiritual de crescimento para a criatura é pequeno, é quase nenhum. Porque o interesse pessoal é do andar de baixo. Então ele vai te acomodar, né? Como Jesus fala, né? Do óbolo da viúva, né? Se a gente entende, né? Ali é uma simbologia. Então quando você dá aquilo que tem de dentro de si, a única coisa que você tem de bom, não tem interesse pessoal, é a viúva. Enquanto você está dando as coisas que sobra, está fazendo, você está cumprindo uma obrigação consigo mesmo, com o seu ego, né? Com o seu orgulho, com a sua vaidade. Mas você só compreende isso quando você sai da inconsciência, né? Porque quase tudo que nós fazemos é inconsciente, nós somos manipulados, né? Pela própria religião, pelo medo, né? Então, nós precisamos trabalhar no nosso despertamento, né? O nosso despertamento ele tem estágios, e o primeiro estágio é o reconhecimento da nossa condição. Porque a gente tem que saber onde eu estou e para onde eu vou.
Se eu não tenho essas duas posições, eu estou batendo a cabeça. Eu estou andando por aí pensando que estou fazendo certo, mas estou numa loucura. Se eu não tenho o mínimo do que onde estou, para onde vou, como a gente faz? Não faz. Ficamos aí, né? Desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, ficamos na samsara, né? A samsara é a roda, né, das reencarnações, num looping, que também falei lá no vídeo do Aprender, num looping onde a gente acha que está tudo certo e não está acontecendo nada. Então, o despertar, primeiro, é compreender onde estou. Compreendendo onde estou, eu vou trabalhar para ir para algum lugar. E onde está esse algum lugar? Sair da negação, sair da vitimização, que é o que impera no mundo de sobrevivente. E para onde? Para um outro estágio. Eu lembro de uma passagem de um grande pensador alemão, Nietzsche. Então, a gente está falando do Nietzsche, né? Nietzsche tem no livro Assim Falou Zaratustra, inclusive um livro muito bom, mas é um livro difícil, a gente pega algumas coisas ali. Então ele fala sobre a questão das 3 fases do homem, né, que é a fase do camelo, do leão e da criança, né? Então a fase do camelo é a fase da humanidade, dos sobreviventes, é a fase que nós estamos, né? Ou seja, é aquele ser que quando vai atravessar o deserto, ele se ajoelha, coloca-se todo o peso nele, né, nas costas, e ele vai e segue pelo sol afora, pelo deserto. É como se fôssemos nós estamos na fase do camelo, ou seja, a gente aceita essa carga enorme na nossa vida, né? E segue a vida nas tristezas, nas mágoas, nas raivas, na violência, e às vezes até aplaudindo isso. Isso é a nossa fase de camelo. Então o nosso despertar, ele sai de um processo onde nós temos que reconhecer a nossa vida, a nossa situação real, a nossa ilusão da ignorância que nós vivemos. Sair desse momento de negação, de vitimização que a gente tanto fala, né? O que é essa negação, como nós falamos, é você negar a realidade da vida, você achar que está tudo bem, você se enganar, se iludir, e não está. O mundo de humanos não é isso que a gente vive. O mundo de humanos tem fraternidade, tem bondade, tem justiça, tem amor, né? Porque esse é o mundo criado por Deus para nós, para a nossa humanidade. E nós não podemos nos conformar com menos que isso. Não podemos nos enganar. Então, o despertar é sair dessa situação de ignorância, onde a carga está em cima de nós e nós vamos tocando a vida, sendo manipulados, sendo envolvidos, né? Com tudo. Com tudo que está por aí de mídia, com tudo que está por aí de literatura, de youtuber, que às vezes não nos leva a lugar nenhum, né? Algumas coisas são boas, mas a maioria não, a maioria nos engana, né? E a gente se deixa enganar. A outra fase é a fase do leão. O que é a fase do leão? O leão é um animal poderoso, forte, é o empoderamento, é você se empoderar. Ou seja, você sai da sala da ignorância, que nós já falamos, você toma conta de si, ninguém toma conta mais de você, no sentido de pensar por você, te colocar informações e você aceitar. Não, você não aceita as coisas simplesmente. Você questiona, você busca informação, você busca saber, você destrói as suas crenças limitantes. Isso é importante. As crenças limitantes que foram colocadas em você durante toda a vida, nem sempre elas são boas. Então você precisa buscar a sua essência, o seu divino, a sua humanidade. E a terceira fase, que é a fase da criança. O que é a fase da criança? É a fase da criação. E nós falamos lá no vídeo 8, né, que o poder do ser humano é a criação. Deus criador e humanos criadores. É onde nós precisamos chegar. Bom, mas como é que faz isso? Como é que isso acontece? Né? Isso acontece quando a gente tem um poder divino dentro de nós chegando, que se chama vontade. Mas a vontade é muito confundida com desejo, e são coisas completamente diferentes. Vou tentar explicar mais ou menos como a coisa funciona. A gente se empolga na vida com muitas coisas, e a empolgação está relacionada a quê? Está relacionada à emoção, está relacionada à paixão, está relacionada aos desejos. E a curva da empolgação seria mais ou menos assim, né? Empolga, desempolga, empolga, desempolga, empolga, desempolga. Essa é a curva da empolgação. E essa é a curva da paixão. Se apaixona, desapaixona, né? Deseja, não deseja. É tudo igual, é o andar de baixo. Faz parte do andar de baixo, faz parte desse mundo de sobreviventes.
A vontade não. Quando a vontade vem até nós, é um poder, não é uma vontade de querer, é uma potência, é um poder divino. Ela faz parte do andar de cima, como o espírito, né, como a alma, como a inteligência, como a consciência. A vontade está no andar de cima. O desejo está no andar de baixo, a empolgação está no andar de baixo. E o que é que está no andar de cima que segue a vontade? O entusiasmo. O entusiasmo, se tem uma curva, né, a empolgação é assim. O entusiasmo é assim, ó. Ele nunca cai, ele sempre segue, porque ele está movido pela vontade. Um exemplo, Joana d'Arc. Né? Pensa na Joana d'Arc, o que ela tinha? Ela tinha um poder imenso de vontade, fé, de vontade. Contra tudo e contra todos, contra todas as situações, uma mulher na guerra, tudo, ela tinha uma vontade firme. E a vontade que ela tinha não estava relacionada ao interesse pessoal. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Vontade nunca está relacionada a interesse pessoal. Desejo, sim. Então, quando nós temos coisas relacionadas a interesse pessoal, a vontade não vem. O poder da vontade não vem. Fica o desejo. Né? Fica só essa necessidade de paixão. Né? Só essa necessidade de paixão. O entusiasmo também não vem. Porque eles necessitam que seja algo humano do andar de cima. E mesmo a gente fala assim, mas e as religiões, e a espiritualização, que eu quero ser espiritualizado, eu quero me salvar, eu quero chegar ao céu, eu quero isso. Isso é interesse pessoal. Não, mas como? Vou contar duas histórias muito interessantes para reflexão. Né? Uma história de um grande sábio, um grande homem, um príncipe, né? Muito bom, virtuoso, que estava viajando no seu camelo. É uma história islâmica, né? E encontra um outro homem na estrada que também estava viajando no seu camelo. Em um momento da estrada muito perigoso, esse homem cai. Né? Esse segundo homem cai, o camelo morre e ele fica ali pendurado no precipício, cai, não cai, cai, não cai. Esse príncipe, que era um homem virtuoso e bom, desce imediatamente do seu camelo e vai em socorro. Vai em socorro daquele homem e faz tudo o que ele podia para tentar tirar o homem daquela situação, tira suas vestes, amarra, tenta puxar, faz estripulias para tentar salvar aquele homem, e não estava conseguindo. E nesse dado momento aparece o anjo que os islâmicos adoram como o maior anjo que existe, é o Gabriel, o anjo Gabriel. Então aparece o anjo Gabriel e diz para aquele homem virtuoso, fala, olha, você já merece entrar no céu, então eu vim aqui para te buscar, né? Me foi pedido para que te buscasse, para que você fosse para o céu, você já merece, vamos comigo. E aquele homem olha para o anjo e diz assim, não, agora eu não quero ir para o céu, agora o que eu quero é uma corda. Uma corda? Sim, uma corda para salvar aquele. É isso que eu quero agora. Então vamos refletir nessa história. Vamos para a segunda. A segunda história é uma história indiana, que fala de Indra, o céu de Indra. Né? Indra é como se fosse um deus do céu. Né? Então o céu de Indra, um homem também, um príncipe muito virtuoso, muito bom, ele sai pelo mundo querendo encontrar a porta do paraíso, a porta do céu. E ele sai pelo mundo e viaja, perde tudo, e passa fome, passa frio, mil dificuldades. E em um momento ele encontra um cachorrinho fraco, desses cachorrinhos de rua, bem sujinho, sarnento, com fome, magrelo, todo, né, empesteado. E por alguma razão esse homem agradou do cachorrinho, o cachorrinho foi com ele e ficaram amigos, inseparáveis. E passavam fome junto, comiam junto e se tornaram amigos, né? Muito amigos. E depois de muito caminhar um dia, esse homem chega no local e abre-se um portão para ele, uma porta. E aparece um anjo e diz para ele assim, você merece entrar no céu de Indra, porque você é um homem virtuoso, é um homem bom e fez isso, fez aquilo, está na sua hora de entrar no céu de Indra. E aquele príncipe ficou muito feliz e se encaminhou para entrar no céu de Indra, né? Se posicionou para entrar. Quando ele começou a entrar, o anjo falou, mas para aí, não é assim. Para você entrar no céu de Indra, você não pode entrar com esse animal, com esse cachorro. Ele não pode entrar no céu, só você pode entrar, só você merece entrar no céu. E aquele homem levou um susto e ficou assim olhando, olhou para o anjo, olhou para o céu, olhou para o cachorrinho sarnento, né? E falou assim, não, vou ficar com o cachorro. E foi pegar o cachorro. Quando ele foi pegar o cachorro, aconteceu uma coisa interessante. O cachorro se transformou em quê? Indra, o deus do céu.
E aí a gente se questiona assim, qual a moral dessa história? A moral dessa história é muito interessante, que ela tem muito a ver com o nosso dia a dia. Nós ficamos procurando Deus, Jesus, salvação, espiritualização, né? Tudo isso, quando na verdade nós devíamos estar procurando a corda para salvar as pessoas, para ajudar as pessoas, quando nós deveríamos estar procurando situações em que nós pudéssemos humanizar. Porque não virá céu, não virá salvação, não virá espiritualização, enquanto o nosso interesse pessoal estiver primeiro. Então imagina que aquele príncipe, se tivesse, não, eu quero entrar no céu, cachorro, sinto muito, vai embora e eu vou entrar no céu. O cachorro era Indra, era um teste. Ou seja, se ele tivesse um mínimo de vaidade e interesse pessoal, ele não estava disponível para ele o céu. E ali ele provou que ele merecia entrar no céu. Aquele outro senhor, que se ele quisesse seguir com o anjo Gabriel, ele também não entraria no céu de verdade. Por quê? Porque tinha que salvar aquele outro. Então a gente está tão preocupado lá em cima, mas esquecendo da carga que a gente carrega de camelo, das violências, da maledicência, da nossa intencionalidade, que nós falamos lá no vídeo 8, né? Qual é a nossa intencionalidade quando a gente faz as coisas na vida? Existe um cisco de vaidade, existe um cisco de violência, existe um cisco de maldade, existe um cisco de orgulho, existe um cisco de egoísmo. Pronto, não está preparado, não adianta se iludir. É preciso humanizar tudo isso. É preciso humanizar. E humanizar significa o quê? Significa usar a vontade, que é um poder, o entusiasmo pela vida, pelas coisas da vida. Qual a motivação que nós temos em nossa vida? Quando a gente acorda, quando a gente vai trabalhar, quando a gente faz um almoço, quando a gente arruma uma casa, quando a gente conversa com as pessoas. Qual é a motivação? Vamos nos perguntar, qual a motivação? Aí está o ponto. Qual a motivação que eu tenho quando eu estou conversando com as pessoas? É me aparecer? É mostrar que eu sei das coisas? É a vaidade? Qual a motivação para o trabalho? É receber o pagamento? É receber o dinheiro? É competir? É ter o sucesso? Tudo isso é do andar de baixo. Tudo isso é do andar de baixo. Isso não nos humaniza. Não que isso não seja necessário, mas a questão toda é a questão do ser e do ter que nós falamos. Qual é a nossa prioridade? Então, se nós pensarmos num mundo melhor, nós temos que nos tornar humanos. Nós temos que entrar para o nosso despertar, reconhecer as nossas fraquezas, entender a nossa intencionalidade, entender quando o nosso interesse pessoal está na frente, e sempre está. Nesse mundo sobrevivente sempre está. É preciso atravessar esse rio para o outro lado, para fazer desse mundo um mundo de humanos, onde a bondade, a fraternidade, o amor, né, a justiça esteja para todos, sem exceção, inclusão de todos, porque é assim que Deus faz chover sobre todos e o sol sobre todos. Muita paz. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um vídeo, né, o nosso 9º vídeo. Espero que tenha sido interessante, uma experiência interessante para vocês. E vamos nos encaminhando aqui para o nosso último vídeo desse projeto, né? Esse é um projeto que nós já temos há mais de 4 anos e resolvemos definitivamente executá-lo agora. É o primeiro projeto e espero que a gente possa fazer outros projetos interessantes. Mas o nosso 10º vídeo é sobre amor e divindade. Afinal, o que é isso? Sabemos ou confundimos tudo novamente? Como o amor se relaciona conosco? E o amor divino? Ele existe em nossas vidas? Podemos senti-lo? Aguardo vocês no próximo vídeo.